Ação e reação, causa e efeito, karma ou dharma, dá o nome que você quiser. Eu chamo de Carta da Justiça, que é o arcano que nesse vídeo a gente vai falar que é o número 11, mas dependendo o deck que você escolher para trabalhar, pode estar sendo referenciado como número 8. E a justiça nos lembra que tudo dentro da obra divina, da obra de Deus, precisa acontecer de forma verdadeira, de forma honesta, de forma justa, para que as coisas tenham aquele equilíbrio que a gente, o universo, a natureza está em constante busca. E aí eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito antes da gente se aprofundar e falar desse arcano, que é a gente mentalizar um trânsito, um esquema de trânsito, todo aquele fluxo dentro das avenidas, das pistas, das ciclovias, de pedestres, de gente de bicicleta, gente de carro, gente de moto, aqueles trevos, balões, enfim. E tudo isso acontecendo, traz para sua tela mental, tudo isso acontecendo naquele instante. E a gente olha assim e para identificar como que isso funciona para que, pelo menos na teoria, né, vamos trazer aqui para a dinâmica que eu quis dar o exemplo, mas como que tudo isso funciona para que os acidentes sejam evitados, para que os fluxos sejam melhor aproveitados e para que as coisas ocorram dentro daquelas leis que foram estabelecidas ali. Justamente porque existe uma ordem, existe uma organização que dita quais são as regras, vamos dizer assim, as leis que regem aquele trânsito e que vão te assegurar uma jornada mais tranquila, de uma forma muito clara, com as placas de sinalização te mostrando exatamente para qual caminho você tem que ir, com as leis, os sinais ditando qual é a hora de avançar, qual é a hora de parar, como sinalizar isso para que as outras pessoas que estão dentro desse ecossistema identifiquem as suas ações e possam também tomar ali as escolhas para que isso tudo funcione. A justiça, ela rege justamente esses pontos, essas leis que vão ditar o melhor caminho, vamos dizer assim, né? Porque melhor e pior é relativo, mas no sentido de algo que está conectado com o que realmente é divino. Não só com a lei do homem, mas também trazendo essa representatividade para casos que forem tratados relacionados à justiça, mas principalmente para essa forma organizacional das coisas dentro do sistema inteiro como um todo, que precisam acontecer dentro das verdades divinas para que ocorram bem. Você goste ou não, você aceite ou não, você acredite ou não, é um arcano que vem lembrar que toda ação gera uma consequência e a gente sempre vai arcar com essa consequência, a gente querendo ou não, aceitando ou não aquela situação. Então a justiça para e analisa de uma forma muito imparcial. Ela não é cega, apesar de que em alguns decks a gente vai ver essa figura com os olhos vendados, mas aí a característica da leitura é outra. Mas esse caso mais tradicional que eu venho trazendo para o estudo, ela tá de olhos abertos, ela tá enxergando com clareza aquilo que está sendo analisado. Tanto que ela tem aqui em cima esse disco solar, que é dentro da coroa, essa conexão com o que é divino e essa permissão para poder exercer esse conhecimento e passar ele através da verdade. Esse disco solar, ele vem trazendo essa clareza para que isso seja iluminado de uma forma real. E ali, através daquela iluminação, essa decisão, que essa espada aqui corta aquilo que gera o desequilíbrio, possa ser corrigida. Quando essa carta aparece numa leitura, ela vem pedindo para a gente parar e analisar as situações melhor antes da gente agir, para que a gente tenha um discernimento maior daquilo que está sendo feito e com verdade, com honestidade acima de qualquer coisa, com nós mesmos, a gente possa agir. Então ela é representada por esse arquétipo feminino, representando a imparcialidade, representando a forma clara de agir e principalmente essa energia de estar a serviço, de não querer ter o domínio e ter como verdade a base que ela precisa para mediar aquela situação que está sendo analisada. Segurando com a sua mão esquerda essa balança,
que é o que mede, é a representação de Libra, da busca por esse equilíbrio, da homeostase de tudo que existe nesse plano, né? Dizendo pra gente que pra gente poder analisar uma situação de forma justa, ela precisa ser pesada primeiro, acima de qualquer coisa, para ela ser analisada, que é esse momento da pausa e da observação. Já essa espada na mão direita desse arquétipo, ela vem representando o discernimento e a ação. A espada é símbolo da verdade, da clareza, da autoridade, de quando a gente entende o que está em desequilíbrio, a gente vem e tira dali aquele excesso, aquela mentira, para trazer essa balança para o equilíbrio. E eu vou ficar falando de equilíbrio aqui, porque ela é uma carta que ela não fala só sobre ter equilíbrio, é a carta que ensina como agir com verdade para que nós possamos alcançar esse equilíbrio. Não porque a gente está ali numa busca incessante, mas porque é natural do ser humano, às vezes está tentando ter vantagem sobre algum tipo de situação, ou até no mundo que a gente vem vivendo hoje em dia, exigindo a gente tanta competitividade com o todo. E aqui a justiça ela pega e fala, opa, pera, vamos entender melhor. A justiça ela pode ser aplicada para todas as classes, para toda a sociedade de modo geral, não isentando ninguém da necessidade do dever de agir com verdade. Mas será que você está realmente agindo com verdade dentro de si mesmo? E acima de tudo com o outro? Também representa a nossa capacidade de tomar decisões com coragem, entendendo que às vezes essas situações não vão ser confortáveis, às vezes essas situações vão colocar a gente dentro de questões que, mesmo que a gente saiba que é verdade, isso vai incomodar e vai te fazer repensar ali se você deve ou não agir com relação àquilo. E ela traz esse discernimento de falar, opa, peraí, adianta você ficar aí dentro de uma situação que está te gerando desconforto só porque você não quer assumir que essa situação é mais correta? Será que vale a pena? Então vamos analisar direito. É a espada que corta as mentiras e revela a verdade, independente se você aceite ou não essa verdade. Porque ela não se trata da nossa verdade, ela se trata da verdade divina. E como que eu sei qual que é a verdade divina? Aonde que eu acho essa resposta? Eu vou ali, eu identifico, eu sinto esse equilíbrio no exercício da balança. Eu coloco a minha situação naquela balança e eu visualizo aqui internamente, sentindo qual que é o peso de cada coisa que está ali e se isso está ou não equilibrado. Se não está equilibrado, o que é que eu preciso fazer para equilibrar? O que eu preciso cortar? O que eu preciso enxergar? O que eu não estou vendo? Que precisa ser feito para essa situação entrar em equilíbrio. A justiça é o arcano que vem auxiliando a gente nessas dúvidas, colocando a gente nos caminhos corretos, alinhados com essa verdade daquilo que a gente está procurando dentro dessa jornada. E o que é? A coroa dela é a representação de conexão com esse plano espiritual. Como eu já comentei aqui, a gente tem esse disco solar trazendo iluminação, clareza em conexão com essa força maior e sabedoria para que ela possa atuar de forma mais alinhada com essas leis, com a autoridade e principalmente com a permissão do divino para que ela possa exercer esse papel sobre a sociedade, sendo um símbolo de conexão direta com Deus, com a fonte, o criador de tudo aquilo, que vai ditar essas regras, que vai dizer como que tudo isso daqui funciona pra gente aprender a jogar e não vou falar sempre vencer, mas entendendo também que vencer não é só sobre ganhar, é sobre reconhecer aquilo que precisa ser ajustado para você continuar tentando, continuar colocando e assim dentro dessa jornada evoluir. Esses dois pilares em volta dela, que a gente vai ver algumas figuras com esses pilares mesmo solidificados, né? E aqui também tem essa representação de uma forma mais simples, representam os pilares da expansão e da restrição, que é esse pilar em que a gente expande para experienciar, para entender esse contexto
e o da restrição, que é o que a gente vem e limita, colocando ordem para que aquilo funcione dentro de um campo ideal. Eu gosto de usar o exemplo de Júpiter e Saturno, por Júpiter ser esse planeta da expansão e ele ser a sombra de Saturno, justamente porque Saturno é aquele cara que vai falar, meu, não é do jeito que você acha que a banda toca, a gente precisa colocar limite aqui nas coisas e entender como agir com mais responsabilidade, expandir com mais responsabilidade, para ter todo esse equilíbrio aqui do sistema. Então, peraí, né? Esses pilares, eles têm essa configuração bem sólida, bem estável, porque eles nos ensinam que a justiça precisa ser construída sobre bases sólidas, para que as coisas funcionem corretamente, de forma firme e de forma que sustente toda a sociedade. A questão é que, dentro do nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento, esse arcano vem ensinando o que é correto. E o que você decide por consciência própria exercer, entendendo o que é e o que não é correto, é de responsabilidade sua. E isso vai ter uma consequência. Você precisa estar pronto, isso sendo bom ou ruim, para arcar com aquilo que você mesmo proporcionou para o seu momento, para a sua vida. Então, como eu já comentei, essa carta ela está diretamente ligada com a ideia de karma e dharma, falando que tudo aquilo que é feito, manifestado, vai voltar, independente você acredite ou não, independente seja bom ou seja ruim, mas para que isso tudo funcione precisa ter esse movimento, tanto que até por isso ela traz essa representação da numerologia 8, que é esse símbolo do infinito, essa questão do equilíbrio das bases, das estruturas que formam. E aqui nesse baralho que eu estou utilizando, ela vem sendo representada como o número 11. E eu falei lá no vídeo da carta da força o porquê, dentro do conceito do que eu acredito que ela vem sendo posicionada aqui, no sentido de jornada. Mas independente em qual momento que ela esteja dentro do conceito que você está trabalhando com o seu tarô, você vai perceber que vai fazer sentido ali naquela etapa daquela jornada. A justiça, ela é universal, ela vai trazer pra gente em algum momento a colheita daquilo que a gente escolheu semear. Então, o que você está plantando por aí? Me conta aqui nos comentários. Você anda sendo justo e verdadeiro consigo mesmo? Desde as coisas mais simples até as coisas o que é maior para você, né? Será que isso é justo para você dentro do conceito daquilo que você acredita? Ou é justo porque está correto dentro do conceito em que você está inserido e dentro das consequências daquilo que você foi se tornando ao decorrer da vida? Quando esse arcano aparece invertido, ele representa um momento de parar. Você talvez esteja agindo de uma forma muito acelerada, inconsequentemente, sem refletir sobre as consequências que isso vai trazer para a sua vida. E ali é o momento de reavaliar aquela situação, entender melhor quais são as possíveis consequências para entender para qual caminho eu vou seguir. Esse é um arcano que ele vai te convidar a rever alguns princípios, alguns valores, para que você esteja cada vez mais alinhado com a verdade universal, essa verdade genuína, aquela verdade que é muito além da gente falar alguma coisa para alguém, mas acima de tudo a gente conseguir reconhecer dentro da gente, porque isso vai gerar um equilíbrio, vai gerar uma sensação de conforto, de você identificar que às vezes não era bem daquele jeito que você queria ter passado por determinada situação, mas foi necessário. E essa coragem, essa força para enfrentar isso, para fazer isso acontecer, depois te gerou como consequência aquela sensação de equilíbrio, aquela sensação boa de se sentir. Essa é a justiça equilibrada na sua vida. Agora, quando ela está desequilibrada, ela vai te trazer aquela sensação de desconfiança, de medo, de dúvidas, incerteza sobre as coisas, sobre os caminhos, ou até mesmo uma sensação de que as pessoas estão sempre tentando te passar a perna, estão sempre tentando te enganar. O que está acontecendo de errado aqui dentro de você que precisa ser identificado para você corrigir e você ter esse contato exterior com essas consequências, essas causas
que vão trazer situações e pessoas que estejam mais alinhadas com o que você está vivendo, com o que é real, porque aquilo ali só está te mostrando de uma forma externa as coisas que precisam ser alinhadas aqui dentro. E a justiça, ela é a carta perfeita para a gente identificar isso, para olhar para isso e ponderar o que precisa ser corrigido. Então busque sempre agir com integridade, com responsabilidade. Integridade e entender toda essa estrutura, como ela funciona e como isso gera as consequências na sua vida. Com responsabilidade, assumindo aquilo que vier. Faça uma pergunta para si mesmo. Como que eu posso ser mais honesto comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor? Faz essa análise junto com essa carta. Identifica onde você está nessa posição da balança e o que precisa ser feito para isso entrar em equilíbrio. Como que eu vou utilizar a minha racionalidade, o meu intelecto para identificar o que precisa ser corrigido? E não só nesse sentido de ser racional, de entender o que eu acho que é certo, mas entender o que é certo, ponderar com verdade, não a verdade que eu acredito, ponderar com verdade, sendo honesto comigo sobre aquilo que está sendo analisado, eu goste ou não. Se a gente entende essa essência divina, essa humildade para poder reconhecer e trabalhar em cima disso, a gente tem uma conexão muito maior com o plano divino, se dando também uma oportunidade de viver mais dentro desse fluxo, que é lá no exemplo do trânsito que eu trouxe, que é como as coisas pelo menos deveriam acontecer para que a gente esteja mais seguro, no caminho correto e assim vai. E aí eu vou te deixar uma outra pergunta para você trazer para esse arcano. O que eu estou vivendo é realmente correto, é realmente honesto para aquilo que eu sou de verdade, como essência? Se essa resposta for não, para agora tudo que você está fazendo e faz uma reanálise do que precisa ser podado com essa espada para você entrar nesse processo de equilíbrio e se sentir melhor consigo mesmo e, consequentemente, podendo reverberar isso como um todo, trazendo essa experiência mais positiva para todo mundo que estiver ao seu redor. Tá bom? Então é isso, meu ser de luz. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o nosso próximo beijo. Tchau!